último episódio de Enoque e os Anjos Caídos, mergulhamos nas profundezas da história do homem que andou com Deus e dos anjos caídos. Testemunhamos o conflito épico entre a humanidade e os seres celestiais que caíram do céu. Descobrimos a visão profética que Deus concedeu ao profeta Enoque, uma visão que desvenda mistérios e revelações do mundo celestial. Neste vídeo, vamos entender de forma mais aprofundada a palavra Nefilim e sua raiz etimológica no hebraico. Desde já, quero pedir a você que se inscreva no canal e deixe um comentário sobre o vídeo, além de sugerir outro tema que gostaria de ver aqui no canal Bíblia e Ciência. Sem mais delongas, vamos à segunda parte do vídeo da série, Enoque e os Benai Elohim. Para compreender melhor o termo Os Vigilantes, é necessário adentrar as páginas da mitologia e das tradições judaicas antigas. Os vigilantes, também conhecidos como Grigori, eram seres celestiais originários da tradição judaico-cristã. Sua história é complexa e intrigante, sendo objeto de debates até os dias de hoje. Os vigilantes eram inicialmente anjos, criados por Deus para servir e observar a humanidade. Sua tarefa era a de proteger e orientar os seres humanos, mas como veremos, sua história tomou um rumo sombrio. Antes de adentrarmos nas próximas páginas do livro de Enoque, é indispensável conhecermos o significado da palavra Nefilim. O que significa essa palavra? A palavra Nefilim tem origens hebraicas e, em Gênesis 6:4, é usada para descrever seres que resultaram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, sua origem e significado precisos são motivo de debate. A palavra Nefilim é derivada da raiz hebraica nafal, que significa cair ou caído. Isso levou a interpretações que associam os Nefilim a seres caídos ou anjos caídos. Benai Elohim são geralmente interpretados como os filhos de Deus, mencionados na Bíblia, e em algumas interpretações são associados a anjos caídos que desobedeceram a Deus ao se relacionarem com as filhas dos homens. Essa desobediência é frequentemente vista como a causa da corrupção na terra. Esses anjos caídos são considerados como tendo rompido o favor divino e se envolvido em relações com seres humanos. Por outro lado, os Nefilim são frequentemente interpretados como os gigantes ou seres de grande estatura que são resultado da união entre esses anjos caídos, que são os Benai Elohim e as filhas dos homens. Eles são considerados como valentes ou heróis da antiguidade, mas também como uma descendência profana e corrompida, associada à maldade e à violência. A referência mais conhecida aos Nefilim encontra-se no livro de Gênesis, Gênesis 6:4, onde são mencionados como os valentes que houve na antiguidade. Na tradição cristã, a crença de que os anjos caídos se tornaram os demônios que conhecemos hoje é de fato comum. No entanto, é importante destacar que essa ideia se baseia em interpretações e tradições que se desenvolveram ao longo dos séculos. Uma das principais fontes dessa crença está associada a uma má interpretação da Vulgata Latina, a tradução da Bíblia para o latim realizada por São Jerônimo no século IV. O erro de tradução ocorre na passagem de Isaías 14:12, onde a Vulgata Latina utiliza a palavra Lúcifer para se referir a uma estrela da manhã, que é frequentemente interpretada como uma referência a Lúcifer, o nome associado ao diabo. No entanto, o contexto original de Isaías 14 trata do rei da Babilônia e não tem qualquer relação com Satanás. Basta ler você mesmo que você vai entender que não se trata de demônio, mas sim de um rei terreno. Além disso, a interpretação equivocada de passagens como Isaías 14 e Ezequiel 28, como se referindo ao diabo, é um exemplo de como as tradições e más interpretações podem mudar a forma de como enxergamos as forças do bem e as forças do mal.
Isaías 14 e Ezequiel 28. Essas passagens originalmente se referem a reis terrenos, como o rei da Babilônia e o rei de Tiro, e não mencionam diretamente um oponente maligno que se opõe contra Deus. No entanto, ao longo da história, essas passagens foram associadas a Satanás devido a interpretações alegóricas e simbólicas causadas pela má interpretação da Vulgata Latina. Compreender a interpretação dos textos bíblicos em Ezequiel 28 e Isaías 14 requer uma análise contextual e teológica. Esses dois textos são frequentemente citados em debates teológicos sobre a identidade do diabo, mas é possível argumentar que eles se referem a reis terrenos, em vez de uma figura sobrenatural maligna que se opõe a Deus. A seguir, apresento uma análise acadêmica que pode ser utilizada para rebater a interpretação que associa esses textos ao diabo. É fundamental considerar o contexto em que esses textos foram escritos. Ezequiel 28 está dirigido ao príncipe de Tiro, enquanto Isaías 14 aborda o rei da Babilônia. Ambos os textos são escritos no estilo de lamentações ou oráculos contra nações e seus líderes terrenos. A linguagem poética e simbólica é comum nesse tipo de literatura profética. Historiadores e estudiosos bíblicos concordam que esses textos são historicamente conectados a figuras terrenas, como o rei de Tiro e o rei da Babilônia, respectivamente. As acusações de orgulho e arrogância nos textos refletem os pecados desses governantes humanos, não necessariamente uma descrição do diabo. Os textos em Ezequiel 28 e Isaías 14 não fornecem detalhes específicos sobre uma queda do céu ou uma rebelião cósmica, que são características associadas à queda do diabo na tradição cristã posterior. Em vez disso, eles descrevem a queda de líderes terrenos e a humilhação de nações terrenas. A concepção do diabo como uma figura maligna e sobrenatural evoluiu ao longo da história do cristianismo, e a interpretação desses textos à luz dessa figura é uma construção teológica posterior. O judaísmo não compartilha essa visão do diabo, e os primeiros cristãos também não tinham uma compreensão uniforme do diabo, como é entendido hoje. Portanto, é possível argumentar que Ezequiel 28 e Isaías 14 se referem a reis terrenos e líderes de nações em vez de uma figura do diabo. A interpretação que associa esses textos ao diabo é influenciada por tradições posteriores e não é a interpretação única ou predominante desses textos na tradição judaico-cristã. A figura do diabo, tal como é comumente entendida no contexto do cristianismo, possui raízes completamente contraditórias sobre Isaías 14 e Ezequiel 28. Certamente vamos explorar essa questão de forma mais técnica e acadêmica. A palavra diabo tem suas raízes na língua grega, derivando do termo diabolos, que é uma combinação dos elementos dia, que significa através ou através de, e valo, que significa lançar ou acusar. Portanto, etimologicamente, diabolos sugere alguém que lança acusações ou calúnias. No contexto da tradução do Antigo Testamento da Bíblia para o grego, conhecida como a Septuaginta, a palavra diabolos foi usada para traduzir termos hebraicos como Satã, que significa acusador ou adversário. Assim, em muitos casos na Septuaginta, diabolos foi usado para se referir a adversários humanos ou inimigos em geral, sem implicar uma figura sobrenatural do diabo, como entendemos posteriormente no cristianismo. Portanto, é importante ressaltar que o uso de diabolos na Septuaginta não tinha necessariamente a conotação do diabo como uma figura maligna e sobrenatural, como é comumente entendido no cristianismo posterior. A evolução da compreensão do diabo como uma entidade suprema do mal foi uma construção teológica posterior que se desenvolveu ao longo da história do cristianismo, incorporando elementos de diferentes tradições e interpretações. A palavra diabo em si, em sua origem grega, denota mais a ideia de um acusador do que a figura do diabo como a entendemos hoje. Por outro lado, no judaísmo, a concepção de Satanás é distinta. A palavra hebraica Satã, compartilha a mesma raiz etimológica
que implica a ideia de um adversário ou acusador. No entanto, a função e a interpretação de Satanás na tradição judaica são bastante diferentes. No judaísmo, Satanás é frequentemente retratado como um ser angelical, que age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Ele não é visto como uma figura sobrenatural maligna e independente, mas sim como um agente de Deus que testa a fé e a devoção dos humanos. Portanto, a diferença fundamental entre a visão do diabo no cristianismo e a concepção de Satanás no judaísmo reside na evolução teológica e nas interpretações das tradições linguísticas compartilhadas. No cristianismo, o diabo emergiu como uma figura centralizada do mal, enquanto no judaísmo, Satanás é compreendido principalmente como um acusador ou adversário que atua sob a vontade divina. Essas diferenças refletem os aspectos únicos das teologias e tradições de cada religião. Provas bíblicas e arqueológicas que comprovam que os anjos caídos não são necessariamente o diabo incluem a ausência de uma conexão direta e inequívoca entre essas duas ideias na Bíblia. Embora haja passagens que falem de anjos rebeldes, como os mencionados em Gênesis 6, 1 a 4, não há uma ligação clara entre esses anjos caídos e o diabo como a figura suprema do mal. Esta conexão foi desenvolvida ao longo da história da teologia cristã. A figura do diabo evoluiu ao longo da história do cristianismo, influenciada por várias fontes e interpretações. Há duas principais interpretações sobre quem são os filhos de Deus mencionados no Gênesis, no contexto do dilúvio. A primeira vertente sugere que os filhos de Deus são anjos caídos. Esta interpretação baseia-se na ideia de que seres celestiais se rebelaram contra Deus, descendo à terra e casando-se com mulheres humanas, resultando em uma raça de gigantes conhecidos como Nefilins. Este ponto de vista é apoiado por certos textos apócrifos, como o livro de Enoque, e enfatiza a natureza transgressiva desses anjos. A segunda vertente argumenta que os filhos de Deus são de fato descendentes piedosos de Sete, um dos filhos de Adão e Eva. Segundo esta interpretação, a expressão filhos de Deus refere-se aos humanos que permaneceram fiéis a Deus, contrastando com os filhos dos homens, descendentes de Caim, que se desviaram dos caminhos divinos. Esta visão é mais alinhada com uma interpretação estritamente humana do texto bíblico, sem a implicação de seres celestiais se envolvendo com humanos. Ambas as interpretações buscam explicar a corrupção e a maldade que levaram ao dilúvio, retratando a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens como um fator-chave para a degeneração moral da humanidade naquele tempo. A interpretação de que os filhos de Deus sejam os descendentes de Sete enfrenta uma complexidade intrigante quando consideramos a presença dos gigantes, ou Nefilins, mencionados na mesma passagem bíblica, Gênesis 6, 4. Se os filhos de Deus são humanos piedosos, como então explicar a existência desses gigantes? Para abordar esta questão, podemos considerar várias perspectivas teológicas e históricas. Primeiramente, uma interpretação literalista poderia sugerir que os Nefilins eram o resultado de uma união natural entre os descendentes de Sete e as mulheres da linhagem de Caim, resultando em indivíduos de estatura física ou influência notável. Esta visão, contudo, não explica satisfatoriamente a descrição de gigantes no sentido literal. Outra possibilidade é interpretar os Nefilins metaforicamente. Neste caso, gigantes pode não se referir à estatura física, mas à reputação, influência ou poder. Este entendimento seria consistente com o uso figurativo da linguagem em outras partes das Escrituras. Alternativamente, alguns estudiosos propõem que a narrativa dos Nefilins pode ser uma inclusão de mitologias antigas ou folclores locais que se entrelaçaram com as tradições hebraicas ao longo do tempo. Isso explicaria a presença de gigantes como um elemento mítico, comum em muitas culturas antigas, sem necessariamente ligá-los à genealogia de Sete ou Caim. A complexidade dessa análise reside no desafio de reconciliar o texto bíblico com uma compreensão histórica e cultural. Para um teólogo analítico, a questão não se limita a uma interpretação literal ou simbólica,
mas também envolve entender como diferentes tradições e narrativas podem se entrelaçar, refletindo a evolução do entendimento humano sobre o divino e o místico. Em resumo, a questão dos nefilins em uma perspectiva que vê os filhos de Deus como descendentes de Sete desafia a teologia a buscar um equilíbrio entre a fidelidade ao texto, a interpretação simbólica e a contextualização histórica e cultural, abrindo espaço para uma ampla gama de interpretações e debates. Hoje exploramos a intrigante etimologia da palavra Nefilim e as duas principais teorias sobre sua origem. Seriam eles fruto da união entre anjos caídos e humanos ou descendentes da linhagem de Sete? Esta jornada nos levou a uma fascinante análise de textos antigos e concepções teológicas. No próximo episódio de nossa série sobre Enoque e os anjos caídos, mergulharemos ainda mais fundo nas histórias dos gigantes dos tempos antigos e nas narrativas enigmáticas do profeta Enoque. É uma viagem que promete desvendar mais mistérios e estimular ainda mais nossa curiosidade. Estarei deixando o link da primeira parte do vídeo, Enoque e os anjos caídos. Estarei deixando anexado no card. Estarei também deixando o link na descrição do vídeo. Agradeço a todos por acompanharem este episódio. Se gostaram do conteúdo e estão ansiosos por mais explorações neste tema, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os próximos episódios. Obrigado por estarem aqui e até a próxima.